Alô, alô, YouTube! Para aqueles que estudam relações internacionais ou em alguma área parecida, recentemente aconteceu o equivalente à Copa do Mundo Internacional, a 74ª, acho que é assim que se fala, sessão da Assembleia Geral da ONU, onde líderes do mundo inteiro viajam para Nova York para dar um discurso especial na ONU. Eu sei. Para muitas outras pessoas, só de ouvir esse título já dá sono. E eu confesso que já me deu muito sono também. Mas fica só um pouquinho aqui comigo e vamos tentar entender como que é a ONU. Eu vou explicar bem rápido e bem simples como é que é a ONU, e aí você vai poder ver o jornal e entender bem melhor do que acontece no mundo por aí. Bem, por onde eu vou começar? A Organização das Nações Unidas, ou mais curto, ONU, é meio que uma longa história e tem bastante guerra envolvida nisso. Bastante mesmo. Mas na verdade, sabia que é por causa de guerra que surgiu a ONU? Como a gente está acostumado a ver em filmes de história, a Europa vivia em guerra. Na verdade, não é só a Europa não, o mundo inteiro. Isso era meio que comum na sociedade. Para um país poder crescer e desenvolver mais, ele não conseguia produzir tudo sozinho nele. Então ele precisava pegar de alguém. Ou expandir seu território, ou pegar dele. Era muito eficaz também achar terras que eram de ninguém e fazer delas sua. E aí, sugar o máximo que você conseguir delas. Mas, com o avanço de tecnologias e tal, não só guerrear ficou mais destrutivo, como também começou a ficar mais fácil desenvolver internamente. Ainda mais com a Revolução Industrial, que trouxe muita abundância para muitos países. Então foi ficando menos necessário roubar do outro. Mas mesmo assim, porque talvez a gente já estava acostumado, já estava no DNA do ser humano, sei lá, ainda teve guerra. Até que veio uma das mais horríveis, a Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra, foi a primeira vez em que veio à tona as armas de destruição em massa, como as armas químicas e biológicas. E isso deu bastante medo para muita gente naquela época. Causou grandes desastres. Guerrear estava cada vez ficando mais perigoso. Aí que veio as Nações Unidas. Bem, quer dizer, Liga das Nações. Quando a Primeira Guerra acabou, alguns países quiseram se reunir para poder tentar resolver os problemas lá, ao invés de invadir um outro ou tentar com diplomacia cada um individual. E aí eles criaram o que chamava naquela época Liga das Nações. Nossa, isso foi um grande avanço. Já teve momentos em que alguns países se reuniam para fazer diplomacia e tal, mas nunca era algo tão grande quanto a Liga. Diplomacia parecia que finalmente estava vencendo a força. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Pois é, a Liga não adiantou muito não. A Alemanha saiu meio que ferrada depois da Primeira Guerra Mundial, e aí os acontecimentos que teve, todas as sanções, as multas que eles tiveram, meio que plantaram a semente para a próxima guerra, que ainda foi mais desastrosa do que a primeira. Quando a guerra acabou, os países foram tentar diplomacia de novo. Ninguém estava afim de receber um ataque nuclear no quintal. Mas aí eles precisavam mudar alguma coisa, né? A Liga das Nações não tinha dado muito certo. E aí então, com as alterações que eles fizeram, surgiu as Nações Unidas, finalmente. Tá, só mudou o nome, grande coisa. Não é só o nome não. Mudou bastante coisa, interiormente. Primeiro foi o foco. Antes, a Liga das Nações, o foco era só prevenir guerra, fazer com que guerra não acontecesse. E ela falhou horrivelmente nisso, né? Já a ONU, além de trabalhar também para prevenir guerra, ela faz muitas outras coisas. Ela cuida de várias outras áreas, como economia, meio ambiente, desenvolvimento, saúde, etc. Dentro da ONU, tem vários outros comitês especializados que cuidam de uma área específica. Tem um comitê que cuida de assuntos mais de economia, tem outro que cuida de assuntos com criança, outro de refugiado, mulher, desenvolvimento sustentável, segurança, etc. O chefe de tudo, mais ou menos, é a Assembleia Geral. Essa Assembleia cuida de todos os assuntos e aprova e desaprova várias coisas que os outros comitês menores fazem. É como se a Assembleia Geral fosse o Congresso Nacional aqui no Brasil, e os outros comitês da ONU seriam semelhantes aos comitês especializados que temos aqui. Na Assembleia Geral, assim como nos comitês especializados, todo mundo tem direito a um voto. Então eles chegam lá, eles escolhem um assunto que eles vão debater, alguma coisa que está acontecendo no mundo, alguns problemas, dependendo do que eles tratam, e criam uma resolução. E ela só vira documento com a maioria dos votos. Uma resolução, ela não é uma lei, é meio parecido. Ela é tipo um documento internacional, um tratado, que fala o que os países concordaram que é o problema e como eles combinaram que vão resolver isso, o que eles prometeram fazer. Ou seja, supostamente, todos os países que são membros da ONU deveriam obedecer ao que uma resolução aprovada diz, mesmo se o país votou contra. Assim que funciona uma democracia.
Algumas resoluções, tratados famosos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo mundo é igual, tem os mesmos direitos e tal. Assim também tem outros tratados, como o Tratado de Kyoto, que fala sobre emissão de gases, e também o mais recente são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é muito legal, dá uma olhada nisso. São algumas metas que os países combinaram que vão trabalhar para alcançar, até chegar uma data. Antigamente, a Liga das Nações não era muito boa também em adquirir e reter membros. Muitos países não quiseram fazer parte, inclusive os Estados Unidos, e outros foram saindo com o tempo. Hoje a ONU tem 193 membros, quase todos os países do mundo, com exceção de alguns lugares pequenos que ainda se debate hoje se é um país ou não. Todo mundo que quer ser um país quer ser parte da ONU, quer ser reconhecido por ela, meio que se tornou um requisito de ser um país independente, hoje em dia. E uma das diferenças principais entre a Liga das Nações e a ONU é o Conselho de Segurança. Junto com a Assembleia Geral, são os dois órgãos mais importantes da ONU. O Conselho é onde se discute os assuntos mais sérios e urgentes, como guerra. Esse comitê é diferente dos outros, não é todos os países que podem fazer parte dele. Nele tem 5 membros que são permanentes e 10 outros membros que são temporários. Os temporários, eles são eleitos pela Assembleia Geral e servem lá por 2 anos, depois saem. O Brasil foi um dos primeiros a fazer parte desse comitê, em 1945. Desde então, a gente fez parte do Conselho 10 vezes, sendo o segundo país a servir mais no Conselho, somente perdendo para o Japão. Agora, os 5 Bambambam são 5 países que são os membros permanentes. Eles não precisam ser eleitos para fazer parte e são membros desde o início. Eles são os Estados Unidos, a Rússia, antes União Soviética, a França, a Inglaterra, ou Reino Unido, e a China. Esses são os 4 vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e mais a França. A ideia, quando eles criaram, foi desse conselho ser tipo uma polícia do mundo, os que protegem do mundo contra a guerra, contra a violência e essas coisas. E até hoje, esses 5 membros são os países com maiores gastos e maior poder militar no mundo. Por isso que fazia sentido os donos dos maiores exércitos e mais poderosos cuidarem de assuntos de guerra. Assim, tipo, se você é um país pequeno e quer começar a guerrear por aí, você podia ter medo. Você era intimidado porque se esses países não concordassem, então era obviamente que você ia perder. Além deles serem permanentes, esses 5 países têm algo que nenhum outro país tem nesse conselho: o poder do veto. Então, toda resolução que passa no Conselho de Segurança, se um desses 5 países dizer não, a resolução não passa, mesmo se for 14 contra 1. Esses 5 países eles podem se abster e a resolução ainda vai valer, se passou pela maioria, como já aconteceu antes. Mas se um deles falar não, é não, como também já aconteceu. E essa é a maior diferença entre a Liga das Nações e a ONU, e o que muitos especialistas dizem ser o motivo da ONU ter dado mais certo que a Liga das Nações, pelo menos ela ainda está viva até hoje. Na Liga, todos os países tinham esse poder de veto. Então, se em uma resolução, um país do mundo inteiro falasse não, a resolução não passava. E aí isso dificultava a Liga de fazer qualquer coisa, de conseguir mudar qualquer coisa. Até agora, como eu falei, só esses 5 países podem vetar. Outros países já tentaram e querem ainda fazer parte desse clube. Várias propostas já foram feitas de reformas, com, sei lá, tentar fazer proporcional ou representar cada região do mundo e tal. Mas qualquer mudança para fazer no Conselho de Segurança tem que ter aprovação dos 5. Se um deles falar não, é não. E até agora nunca teve. Mas eles só têm esse poder de veto no Conselho de Segurança. Nos outros comitês é normal. Todo mundo pode falar sim ou não. E a maioria ganha. A ONU funciona? Olha, essa é uma pergunta que muita gente faz e é um debate por aí. O problema é que a ONU não tem poder de forçar ninguém a fazer nada. Então, mesmo que ela passe uma resolução e foi aprovada pela maioria, se um país não cumpre, não tem uma polícia internacional que vai prender esse país. O que normalmente a ONU tenta fazer é criar sanções ou embargos, que são tipos de multas para os países. Por exemplo, se um país faz algo de ruim, a ONU pode dar uma sanção dizendo que nenhum outro país deve vender ou comprar coisas do país violador. Ou se for vender para eles, vende de um preço bem alto. A ideia é fazer esse país não aguentar, porque ele precisa de coisas para comprar e para vender. Ele precisa vender e ele precisa comprar. Não aguentando a sanção, ele desiste de fazer a coisa errada que está fazendo. Mas normalmente as sanções são só dadas para assuntos mais sérios. Outro problema é que se um dos 5 grandões quiser fazer uma coisa errada, aí a ONU pode gritar e... não sei, talvez não vai conseguir fazer nada. Ninguém quer brigar muito com esses 5 grandões. Mas mesmo que a ONU não tenha tanto poder de fazer com que um país obedeça e tal, pelo menos nunca tivemos uma terceira guerra mundial, uma coisa tão catastrófica. Não ainda.
E a gente tem hoje em dia um espaço de países sentarem, se unirem e conversarem, fazer plano de tentar melhorar o mundo, fazer metas legais para fazer um mundo melhor. Bem, acho que é isso aí. Aí tá meu resumo sobre a ONU. Agora volta lá na Assembleia Geral, pode ir no site da ONU, deixei o link aqui, e assiste os discursos que teve de seu país ou político favorito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.